Horizonte, para todo o Brasil. Uma alegria, uma Manhã Viva chegar até a sua casa nesta manhã. Deus abençoe. Participe conosco pelo Facebook do Manhã Viva. Deixe aí a sua mensagem, que a gente está sempre dando uma olhadinha. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que afeta mais de 13 milhões de brasileiros. Vamos falar sobre diabetes, isso mesmo. Muita gente hoje não pode com açúcar, né? Tá aí nesse cuidado. E o açúcar, gente, a gente vai entender que não é só coisa doce não, viu? Tem muitos outros alimentos que os diabéticos e, claro, nós que não estamos ainda nesse quadro também temos que cuidar para não desenvolver esse tipo de doença. Para conversar conosco estão aqui dois endocrinologistas, dois especialistas, os médicos aqui, doutor Eduardo Nasser, que já esteve no Manhã Viva, do Hospital Madre Teresa, alegria recebê-lo de novo. E a doutora Ana Paula Borges, pela primeira vez aqui no programa, bem-vinda. Alegria recebê-los. Os dois vão então nos orientar, passar para a gente todas as informações a respeito do diabetes, como cuidar, como tratar, como evitar, né? O que causa também, o que é essa doença que afeta tanta gente hoje no Brasil. E a gente tem uma receita também especial para esse público que não pode com açúcar, né, Julie? Bem-vinda. Isso mesmo, muito obrigada mais uma vez, é muito bom estar aqui com vocês. Julie Christi, então, na nossa culinária hoje para fazer uma sobremesa especial para os diabéticos e as pessoas que fazem dieta também, isso, né? E as pessoas que estão com controle de açúcar, né? Açúcar demais não é bom, né? A gente pode já começar falando isso, doutor Eduardo, doutora Ana Paula. Açúcar em excesso não é bom para ninguém, independente se está no... Com certeza, independente se a pessoa, né, tem ou não diabetes, o açúcar ele deve ser consumido com moderação. Então tá bom, então vamos agora ver que é possível fazer uma sobremesa, por exemplo, né, Júlia, que é o que você vai nos mostrar, sem usar açúcar. A sobremesa que eu trouxe hoje é um potinho de prestígio, que é coco e chocolate. E a proposta, você reparou que eu trouxe em vasilhinhas, potes pequenos? Sim. Justamente para já começar a mudar essa cultura de que fazer sobremesa em vasilhas grandes, né? Normalmente, comer demais. A tigela, igual essa tigela aí dos ingredientes. Igual essa tigela dos ingredientes. Casa de mineiro é assim, a sobremesa é uma vasilha desse tamanho. Então não é porque é uma sobremesa diet que tem uma restrição de açúcar que o diabético, quem é diabético ou quem está fazendo um controle, pode comer à vontade. Não, ele também tem que ter uma porção regulada. Então por isso que a proposta é a porção pequena, que aí a pessoa vai comer aquela porção, acabou, não tem que comer a travessa toda. Sim. E assim fica mais fácil de ter em casa, acomodar na geladeira e poder servir mais de uma refeição, né? Tranquilo. E a gente vê que aqui a cara é boa, hein, gente? Bem apetitosa, dá vontade realmente de experimentar. Então, a gente vê que tem o chocolate, né, de alguma forma tem aqui. O chocolate. E o coco, então, creminho. a Julie. Vamos começar, Julie? Vamos. Então, nos ensinar. Tem um nome essa receita? Eu batizei assim de potinho de prestígio. Potinho de prestígio, ótimo. Tem coco e chocolate, é bem tranquilo. Então, vamos começar a fazer com o de chocolate? Vamos. Ó, de chocolate, 200 ml de leite. Preparar, então, aquele creminho de chocolate Vamos preparar o primeiro, creminho de né? chocolate. 200 ml de leite. 1 colher do adoçante culinário, que é importante usar o... É um adoçante específico, então, para culinária? O adoçante específico em pó, que é o adoçante culinário. Se a pessoa não tiver esse adoçante em casa e quiser usar o de gotinha, então é melhor preparar sem nenhum adoçante. E depois que tiver pronto, já... Você serve na porção. Não, coloca, depois que já tiver pronto o creminho, adiciona as gotinhas, mistura e deixa esfriar. Para não cozinhar o adoçante aqui, porque algumas marcas dão um sabor residual que não vai ser satisfatório para a pessoa. Então, aquele adoçante comum que a gente usa de é gotinha. Melhor ser usado depois que tiver pronto. Depois que tiver já cozido o creme. Ou de gotinha ou aquele sachêzinho também, né? Isso. Que tá bom. Então, 1 colher do adoçante. Não precisa mais do que isso. 1 colher de amido de milho. Isso aí que dá aquela textura. Que vai dar a textura, a cremosinha. E 2 colheres do cacau em pó. Não é chocolatado, porque achocolatado tem açúcar. Então aqui é o cacau que é simples, o cacau em pó é só o chocolate mesmo, a castanha torrada, moída, é sem açúcar. Então, e aqui 2 colheres. de cacau. Isso.
2 colheres bem cheinhas de cacau. Então, antes de levar ao fogo, é bom a gente dar uma... Tá desligado aqui, Júlia. Eu vou... desligado mesmo? Antes de ligar, tá. é bom dar uma misturadinha, porque o cacau, ele é difícil, tá vendo? Como não tem o açúcar, ele é difícil de dissolver. Entendi. Ele fica parecendo um talco. É legal mostrar assim, né? Porque vai que a pessoa vai fazer em casa e acha vai que tá achar dando que não errado. vai dar certo, mas vai. É só você tentar misturar o máximo possível aqui, tirar essa textura de talco, que parece que fica assim por cima, tá vendo? Sim, aí já tá melhorando. Isso. Aí agora só que você acende o fogo, porque se acende antes de misturar, tá joia. Custa para poder. Pode ligar aí. Opa! Isso você aprendeu, né? Mais ou menos. Bom, agora, por exemplo, não tá funcionando. Aqui, ó, já tá liga. Já tava ligado. Já tá ligado, potência aqui, ó. Pois é, ó, tá vendo? Não tá indo. Tá. Vamos pôr no outro. Tá travado. Então... destrava. Tá vendo? Você foi mexer. Peraí, gente, vai dar certo. Tentar ligar aqui. A gente liga o outro. Na outra. Ligar. Isso. Peraí, tem que pôr a panela, senão ele não liga. Isso. Potência. Uai. Tá funcionando já. Tá? Tá. Então aqui, depois que dissolveu tudo, ligou o fogo, vamos deixar cozinhar até espessar. O segredinho para não dar aquela nata em cima depois que o creme está cozido. Quando o creme estiver quentinho aqui na panela ainda, você vem com um saco plástico limpinho ou um pedaço de filme plástico e coloca bem coladinho no creminho que você fez. Pode encostar com a mão, deixar bem coladinho, porque aí ele vai esfriar sem contato com o oxigênio. Aí não vai dar aquela nata assim por cima. Porque às vezes a gente faz um creme de chocolate ou de leite condensado ou qualquer outro creme qualquer e deixa esfriando sem tampar, sem colocar esse filme. Ele dá aquela nata assim que às vezes até de outra cor. Na hora que você vai montar a sobremesa não fica bonito. Então esse truque serve para esse creme aqui e para qualquer um outro. Júlia, então quanto tempo que precisa ficar no fogo aí para ele ficar no ponto? Essa sobremesa é muito rapidinho. Depende da potência do fogão de quem está fazendo. Rapidinho, é só ela engrossar aqui. Não pode parar de mexer para não empelotar. A gente vê que já tá, né? Já tá espessando. Mudando, por conta do amido de milho, né? Já tá ficando cremoso. Então é só não deixar de mexer. Na hora que tiver grossinho assim, tipo um mingau, só desligar. Entendi. E colocar o plástico por cima, igual eu disse antes, para não dar nata. E esfriar certinho. Gente, o contato da Julie na internet é artedochef.com.br, a página dela, Arte do Chefe. E a Julie também dá cursos, né, Julie? Isso, eu dou curso, aula particular, eu tenho uma cozinha própria para essas aulas. Também ministro a aula na casa das pessoas, às vezes o pessoal mora em condomínio, tem uma turma e quer juntar todo mundo para fazer aula. E também curso para crianças. Nessas férias eu tive uma turminha boa lá. Que bacana, já vai introduzindo ali, né? Gente, é muito rápido mesmo. Olha, super rápido. Já olha tá a mudança aqui, a textura do negócio. O importante, já tá um creme mesmo. Isso, agora... o importante é não deixar de misturar, tá vendo? Nossa, 2 minutos, né, no fogo, então? 2 minutos. Rápido demais. Agora que a gente já pode deixar isso de lado e fazer o de coco. Entendi. Tá bom? Passa pra outra. Vou passar pra cá. Do outro lado, esse aqui tá pronto, então. Tá pronto. Gente, olha que bacana. Olha só. Fica um creminho mesmo. Agora, o de coco. De novo, pra vocês conseguirem mostrar, ó. Viu só? Ó a textura que tá bacana. Um vidrinho de leite de coco, que são 200 ml. E essa quantidade que você tá passando, serve quantos potinhos daquele ali, por exemplo? Serve 10 potinhos. Olha, bastante. Isso. Legal. Uma caixinha de creme de leite. Então já em uma outra panela, enquanto esse chocolate aqui esfria, né? Você acrescenta, então, o creme de leite com o leite de coco. Com o leite de coco. Agora, a mesma quantidade do adoçante, que é 1 colher de sopa. E 1 colher de sopa do amido de milho. Também. Então ele vai ficar na mesma textura, só que com gostinho de coco ao invés de... Isso, ele vai ficar um pouquinho mais molinho, porque aqui nós não colocamos o creme de leite. Só colocamos o creme de leite no de coco. No de coco. Isso, por quê?
O coco já tem gordura, o creme de leite também já tem gordura. Então, além da gente estar com uma preparação diet, nós estamos reduzindo um pouco da gordura. Ele ficaria até mais bonito aqui, mais cremoso, se eu colocasse no chocolate um creme de leite. Mas aí a gente está agregando gordura. Entendi. E aqui eu estou diminuindo um pouco, né? Já perguntando ali para os médicos que estão conosco, né? A doutora Ana Paula, o doutor Eduardo, esse tipo de receita, né? Diet, sem usar o açúcar, usando o adoçante, pode ser indicada? As pessoas que têm problema de diabetes podem realmente ingerir, né? Com moderação, né? Principalmente no diabetes tipo 2, que é muito relacionado à obesidade. Então, pensando que esse tipo de alimento também ele tem gordura, como ela falou. Então, obviamente que o diabético ele pode, como as outras pessoas, comer um pouco de tudo, evitando o açúcar principalmente refinado, que ela já não colocou na receita. Mas a quantidade é importante de se pensar. Então, também não pode, porque é diet, porque não acrescentou açúcar, então eu posso comer à vontade. Não é o ideal, mas comer um pouco sim, é mais recomendado até do que comer um brigadeiro ou comer outros alimentos com mais açúcar refinado mesmo, com maior acréscimo de açúcar. É uma opção para substituir, porque tem gente que consegue tirar, né? Tem gente que não consegue, é mais difícil. Então, para essas pessoas que, é tão difícil não ter uma sobremesa, então de repente faz essa adaptação. Claro, e tem que se adaptar a doença à vida da pessoa e não o contrário, né? Querer adaptar tudo à doença, né? Sim. Bacana, interessante isso que a senhora trouxe. Porque nós somos, né, muito mais do que uma doença que nós temos. Nessa receita aqui, você também pode enriquecer. No lugar de fazer um creme de coco, pode fazer um outro creme desse, que a gente colocou o cacau em pó. No lugar de colocar o cacau em pó, coloca castanhas, nozes, coloca outras oleaginosas e faz 2 camadas, né? Porque são até mais, assim, melhor para digestão. Melhor para digestão, tem as suas propriedades, né? As fibras, né? As fibras. Agora aqui, tá vendo? O de coco também já tá engrossando, ó. Então agora que ele já tá nesse ponto, parece que na metade do caminho de ficar pronto, aí podemos colocar um pouco do coco ralado mesmo. Fresco. Isso. Legal. Tem que ser coco fresco, porque esses cocos que a gente compra de saquinho no supermercado, todos têm adição de açúcar. A minoria tem adição. Eles falam que não. A minoria fala que não tem. Mas a maioria tem. Melhor o coco fresco para garantir, né? E vai ficar mais saboroso também, com certeza. Então, viu que é rapidinho? Esse aqui também, daqui 1 minutinho tá pronto. Olha só, gente. Aí você só acrescenta as camadas, uma de chocolate, né? Acrescenta as camadas, como a gente fez ali, eu coloquei uma de chocolate, uma de creme de coco, outra de chocolate e finalizei com coco fresco. Por cima. Olha que lindo. Bacana demais. Como eu expliquei anteriormente, se for fazer com oleaginosos, faz um creme de chocolate e faz um creme que é só o leite, o amido de milho, o adoçante, com as oleaginosas picadinhas ou moidinhas e faz 2 camadas, uma branquinha, uma de chocolate, uma branquinha. E pode finalizar com as oleaginosas por cima. Então tá aí, mais uma receita da Julie no programa Manhã Viva, né, Julie? Isso. Inclusive, mandar um beijo aqui pra tia da Julie, que tá aqui no estúdio. Tia Rita. Ela tem diabetes, ela falou, eu quero ir lá ver o programa, então, já que a Julie vai estar fazendo essa receita. Um beijo, viu, tia Rita? Deus abençoe. Ela vai experimentar também. Opa, isso aí. Essa ela pode, né? Essa ela pode. Com moderação. Bem lembrado. Então tá quase finalizada a nossa receita aqui. Só mais 1 minutinho aqui, ele acaba de engrossar. Demora um pouquinho mais porque aqui tem maior quantidade de líquido. Entendi. Porque além do leite, acrescentamos o creme de leite. E tem também a gordura do creme de leite, né? Então, aqui o chocolate é um quê? Uns 2 minutinhos para ficar pronto esse creme. E esse aqui, já o outro em 5, né? 5. Vamos dizer. Isso. Mais ou menos. E tem que ir mexendo, Julie. E mexendo para não empelotar por conta do amido de milho. Viu que aqui eu não já cobri. Tá numa consistência mais firme, mas né? você viu que a gente deixou esfriar sem cobrir? Como que a parte de cima parece que dá uma natinha e muda a tonalidade? Verdade, fica mais escuro. Fica mais escuro. Se a gente tivesse colocado... Uma peliculazinha, né? É que eu mexi, senão dava para ver melhor. Bacana. Daqui a pouco você tá craque na cozinha. Julie? Todo dia aqui, né? Todo dia Meu aqui. Meu pai já me desafiou, falou que quando eu for de férias, ele quer ver as receitas, porque o ano inteiro aqui nesse balcão. Cada
Cada dia um chefe diferente, receita, uma cozinha diferente. Então, alguma coisa vai ter que sair. Pois é. E agora que eu tô me preparando para casar, aí tem que sair mesmo, né? De todo jeito vai ter que sair. A pressão do noivo. Daqui a pouco ele aparece aqui para saber se você tá aprendendo mesmo. Já ele desce para experimentar. Ó, então aqui tá finalizada já o creme de coco, tá vendo? Agora a gente já vê que tá numa consistência mais firminha, né? Praticamente pronto. Tem que esperar esfriar também? Espera esfriar, que é melhor para montar, porque senão o calor dos cremes que você vai colocando vai dando suor ali na vasilhinha. Aí fica feio depois para guardar, para armazenar. E também, se fica água dentro, diminui o tempo de conservação na geladeira, né? Porque a água ajuda a mofar mais rápido, estragar, né? Entendi. Então tá bom. Tá aí a nossa receita, praticamente estão finalizadas, certo? Certinho, então. Prontinho já. Vou até desligar. Agora, só montar. Só montar. Bom demais. A gente vai pro intervalo. Já a gente volta. 2 minutinhos, gente. Estamos de volta aqui na nossa culinária, finalizada já, mas a gente vai montar então aqui pra gente ver como que fica. A Júlia já trouxe um frio, né, Júlia? Que a gente tá esperando esfriar aquele que ela fez. Então a Júlia, ela me põe pra trabalhar, né? Vocês veem aqui, ela põe, Verônica, você que vai montar, gente, então tá bom. O noivo dela fez chantagem comigo. Falou que se eu não ensinasse, ele não ia deixar ela me convidar mais. Viu? Então acrescenta uma camadinha aqui do chocolate, do creminho de chocolate, outra de coco. Um potinho aí que você tiver na sua casa. Esse aqui da Júlia é bem, assim, provocativo, né? Porque é transparente, então a gente já olha, já... Mais uma já dá vontade. Satisfeito só de olhar. Boa, Júlia. Põe mais uma de chocolate. E termina com o coco ralado. E acrescenta um coquinho, então. Esse potinho ele tem uma tampinha. Quer ver? Pôr o coquinho aqui com o dedo mesmo. Tá aqui, então, gente. Prontinha a nossa receita de hoje, essa sobremesa. Ele tem tampinha, especial. que aí você... Então esse aqui, já que você falou tanto do meu noivo, eu vou deixar aqui para dar para ele daqui a pouco, tá bom? bom. Na finalização do programa. Júlia, muito obrigada, viu? De nada. Depois a gente serve para os nossos convidados, Pode deixar. né? No final do programa aqui, vou para eles montar experimentarem. aqui. Ótimo. Então tá bom. Gente, no programa de hoje, a gente também recebe aqui no estúdio do Manhã Viva uma podóloga, a Alessandra Moreira, já está aqui também. Ela vai nos mostrar como cuidar dos pés, especialmente as pessoas que têm diabetes, porque tem, né, vários cuidados especiais que precisam estar atentos. Mas aqui, conversando com os nossos convidados, né, já para explicar o que é a diabetes, que doença que é essa, para quem não tem também ainda muito esclarecimento, mas também para aqueles que já sabem que tem, às vezes sabe que tem, mas não entende muito o que é, né? Pode falar. Olha só, os dois estão querendo falar, gente. Vamos ver quem começa por você, doutora Ana Paula. Então, assim, de forma simplificada, o diabetes é uma doença por alteração do metabolismo da glicose, né? E aí a insulina é importante, toda vez que se fala de diabetes, muitas vezes se fala de insulina, além de falar no açúcar, né? Que é o que a gente chama de glicose. Então, é quando há um distúrbio nesse metabolismo, que pode ser, assim, tanto por resistência, que é o mais comum inicialmente, por resistência a essa ação da insulina. O que a insulina faz? Coloca a glicose para dentro da célula, vamos pensar assim, não deixa aquele monte de açúcar no sangue. E quando isso fica alterado, ou quando você tem mais resistência, vai precisando, o obeso mesmo, o que ele vai acontecendo? Ele, por conta da obesidade, do aumento de gordura, ele faz um tipo de resistência e aquela insulina não consegue atuar da forma que ela precisaria e começa o açúcar a aumentar os níveis no sangue. E existe o outro tipo, esse é o mais comum, é o diabetes tipo 2, muito associado à obesidade, muito associado a pessoas mais velhas, mas que tem aumentado a prevalência em pacientes mais jovens. E o diabetes tipo 1, que é quando você tem anticorpo, ou seja, você tem alguma coisa no seu corpo que destrói, ataca o pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, e você não tem insulina. Então a insulina é o que controla, a glicose no sangue. Exatamente. Entendi. Então o diabetes tipo 1 é aquele que tem um anticorpo que ataca o pâncreas, que é o órgão que produz essa insulina, que é o que vai controlar o açúcar no sangue. Quando você destrói isso, você não consegue fazer esse controle do açúcar no sangue, ele se eleva demais.
E aí ele é mais comum em pacientes mais jovens e tem aumentado a prevalência, principalmente em crianças menores que 5 anos, ainda não se sabe muito bem por que isso tem acontecido, mas tem aumentado um pouco a prevalência também. Por falar então nisso, qualquer pessoa pode ter diabetes, doutor Eduardo? Qualquer pessoa, né? Assim, independente da idade, né? Do sexo, né? O diabetes hoje é uma epidemia, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, no Brasil, estima-se que hoje, né, a incidência e a prevalência seja em torno de 15 milhões de pessoas. E é importante falar que uma grande parte desses pacientes desconhece, né, assim, não sabe que tem diabetes e, né, estão vivendo aí com a glicose alta sem, né, tomar as devidas providências. 90% dos casos são de diabetes tipo 2, esse diabetes que acomete, né, geralmente pacientes acima dos 40 anos, né, que está relacionado a essa questão dos hábitos de vida, de alimentação, sedentarismo. E o perigo, né, desse tipo de diabetes é porque muitas vezes os sintomas são muito insidiosos, né? A pessoa vai durante anos, né, com a glicose, né, já um pouco alterada, mas que esse um pouco alterada já, né, causa danos, né, para a saúde da pessoa e ela desconhece isso aí e muitas vezes a hora que descobre que tem o diabetes já é diante de alguma dessas complicações que o diabetes pode ocasionar. E em relação assim, aos sintomas, né? Como que a pessoa consegue identificar, a pessoa que não foi no médico ainda, mas no dia a dia dela ela vai sofrer alterações, vai começar a perceber que alguma coisa está errada? O diabetes muito descompensado, ele cursa com o que a gente chama de pólis, né? Assim, é urinar muito, sentir muita sede, começar a perder muito peso, mas isso não é tão comum nos diabetes tipo 2, igual ele falou. Esses normalmente passam desapercebidos. Se você não faz um rastreio, não vai ao médico, não faz exame, não faz controle, muitas vezes você não percebe isso até vir as complicações. Retinopatia, que é alteração de visão, problema renal, grande parte. São graves, né? São graves as complicações. E as complicações mais agudas daqueles pacientes que estão muito descompensados são esses: muita sede, perda de peso, muita urina, que aí acomete ou aqueles que estão mais descompensados mesmo, muito descompensados, ou os diabéticos tipo 1, que são aqueles que realmente não têm insulina. Então ele não consegue nada controlar esse açúcar e acaba causando esses sintomas todos. E em relação assim, tipo, a pessoa que não tem uma predisposição, ou se isso influencia, se é genético ou não, se são os hábitos mesmo da pessoa que come muito açúcar e de repente vai desenvolver, porque às vezes a gente acha isso, né? Quem está de fora, come muito açúcar, tem diabetes. Isso é real ou não? Assim, na verdade, o diabetes você tem os dois lados. Tem um lado genético, né? Então, história familiar de diabetes é um fator de risco, sobretudo para o diabetes tipo 2, né? Que é esse mais comum. E existe o lado ambiental, que é o lado relacionado à questão dos hábitos de vida mesmo, né? Do sedentarismo, da alimentação inadequada. Então, geralmente, a gente, né, na maioria das vezes, a gente tem a participação dos dois e acaba, né, desenvolvendo, né, o diabetes em algum momento da vida. No caso da pessoa que tem o contrário, existe a hipoglicemia e existe a hiperglicemia. Hiperglicemia seria a diabetes e a hipo não? Como que quando a gente fala em hiperglicemia, você está falando em glicose elevada, ou seja, o açúcar elevado no sangue. Isso basicamente é diabetes, mas às vezes acontece do paciente internado ou por algumas medicações, isso é temporário. Mas quando você fala em hiperglicemia, você tem que pensar em diabetes. A hipoglicemia, que é a glicose mais baixa, ela geralmente acontece nos pacientes diabéticos em uso de insulina, né? E aí a insulina aplicada, ou com alguns medicamentos específicos que podem causar essa hipoglicemia. A hipoglicemia que a gente chama no paciente não diabético, ela tem algumas causas possíveis, mas são distúrbios bem mais raros do que o diabetes. Quais seriam os? Tem alguns tumores que produzem insulina e aí o que você acontece? Você produz insulina a mais no corpo. Então, se você tem insulina de menos ou que ela não consegue atuar, você faz o diabetes. Se você tem insulina demais, o que ela vai acontecer? Se ela quer tirar o açúcar do sangue, ela vai acabar fazendo essa hipoglicemia, que é o açúcar baixo. Então, tirando a causa mais comum, que são nos pacientes diabéticos em uso de insulina ou medicamentos orais, a outra causa de hipoglicemia são doenças mais raras, entre elas. Tumor, um dos principais é o insulinoma, que são tumores geralmente localizados em pâncreas, que produzem ali insulina. Não é câncer, apesar de falar tumor, são tumores geralmente benignos, mas que cursam com essa produção exagerada de insulina e cursam com hipoglicemia. Mas realmente são coisas graves. Outro tipo seria quando você não faz um tumor, mas as células do pâncreas, que é esse órgão que produz a insulina, elas começam a aumentar muito. E aí tem algumas causas pós-cirurgia bariátrica, tem alguns relatos que isso possa acontecer.
E a outra são alguns pacientes jovens, são doenças mais genéticas que acontecem mais em pacientes mais jovens. Mas realmente, falando de diabetes e hipoglicemia, a hipoglicemia é uma doença muito mais rara, muito menos prevalente na população do que o próprio diabetes. E às vezes até as pessoas comentam, eu tô hipoglicêmico, né? Assim, eu tô sentindo uma hipoglicemia. Isso não é uma coisa comum. O corpo consegue tolerar ali. Às vezes quando o paciente tem essas doenças que eu tô falando de insulinoma, você tem que fazer 72 horas de jejum para ele conseguir fazer essa hipoglicemia. Então assim, em pacientes rígidos, que não tem nenhuma doença, não usam nenhuma medicação, isso é bem pouco provável de acontecer. Em relação à alimentação, existe uma influência muito grande para os diabéticos, né? A boa alimentação ou a alimentação que prejudica? Qual é, né, o nível de prejudicar também e de favorecer? O principal fator de risco, né, do ponto de vista ambiental para o diabetes é o excesso de peso. Então, o excesso de peso ele vai, né, levar esse quadro que a gente chama de resistência insulínica, que é essa dificuldade da insulina, né, em agir. E isso aí, né, é o principal fator de risco para a pessoa acabar desenvolvendo diabetes. E isso vem da alimentação, né? Certamente essa pessoa tem uma alimentação ruim, né, com hábitos, né, inadequados, uma alimentação muito rica, né, em carboidrato, em gordura, e geralmente associado ao sedentarismo, à falta de atividade física. Isso vai culminar num ganho de peso e com isso a chance do diabetes aparecer fica realmente muito grande. Então, existe uma influência do sobrepeso no diabetes, mas tem diabético que não tem sobrepeso também? Tem. Isso também acontece? Existe. No diabetes tipo 2, mais de 90% dos pacientes eles estão acima do peso, ou tem sobrepeso, ou tem obesidade. Aqueles que não, né, são diabéticos magros, que a gente fala, certamente o lado genético é o que, né, mais está preponderando nesses pacientes. Mas para o diabetes tipo 2, a imensa maioria, né, está acima do peso. No diabetes tipo 1, né, que é o diabetes mais comum no jovem, né, muitos pacientes eles, né, são magros, não têm excesso de peso, embora hoje em dia, mesmo diabetes tipo 1, já uma parcela considerável, se não a maioria, já está também acima do peso devido aos maus hábitos de vida. Em relação à alimentação, a gente fala em açúcar, igual a gente mostrou na receita, né? Não colocou o açúcar propriamente dito, mas existem açúcares que prejudicam os diabéticos que estão em outros alimentos que a gente não sabe. Por exemplo, macarrão, pão, essas coisas que são os carboidratos, né? É bom explicar isso, né, doutora? Quais são os alimentos que mais prejudicam, que mais tem açúcar, no caso do diabético, que não... Então agora está na moda também falar de índice glicêmico, né? Mesmo para quem não tem diabetes, então é muito relacionado a isso. Então assim, o carboidrato, falando, né? O que ele é? Ele é açúcar. E aí você tem qualidades diferentes disso. E aí qual seria o melhor para o paciente diabético e na verdade o melhor para a população em geral, né? Pensando que a forma de se prevenir o diabetes, grande parte dela é prevenindo o sedentarismo, prevenindo a obesidade, prevenindo o sobrepeso. São então evitar aqueles alimentos... Os industrializados, então se você pensar em alimento industrializado, se você conseguir reduzir, você acaba reduzindo muito a adição de açúcares. Então biscoitos recheados, biscoitos amanteigados, pães brancos. Então evitar esse tipo de alimento com açúcar mais refinado e que acabam fazendo o que a gente chama de picos glicêmicos mais rápidos. É aquele que eleva o açúcar muito rápido e além de ter um índice calórico muitas vezes associado maior. Então, quais seriam os melhores para os pacientes diabéticos e para a população em geral, pensando aí que a gente tem que evitar o excesso de peso? Então, dá preferência para os alimentos integrais, porque pela proporcionalidade de fibra, pela presença de fibra, você acaba aumentando menos aquele pico de açúcar que faz no sangue, o que é melhor. E aí vem o pão integral, tentar substituir o arroz branco pelo arroz integral. Evitar esses alimentos industrializados no geral, evitar o abuso de refrigerante, de sucos de caixinha, sucos industrializados. Porque às vezes você fala, estou trocando refrigerante por suco. Que suco que você está trocando, né? O suco de caixinha é equivalente ao refrigerante ou é um pouco menos o açúcar dele? Na verdade, se você estiver falando do refrigerante zero e estiver falando de um suco de caixinha comum, o refrigerante zero não vai ter açúcar nenhum. E o suco de caixinha vai ter um índice de carboidrato, uma quantidade de açúcar maior. Legal. E é legal isso, porque muita gente não sabe, né? Mas então quer dizer que tudo que é carboidrato, que é massa, no caso, é açúcar. Então, se eu como um pão comum, se eu como um macarrão, eu estou ingerindo açúcar também, né? A gente acha que é porque não é doce no paladar. Esse é um ponto que, né, a gente bate todo dia no consultório, né? O paciente às vezes fica focado muito na questão do doce, né? Do carboidrato simples, né? O chocolate, o bombom. E evita, mas esquece, né? Que o pão, o macarrão, o arroz, as massas, isso aí tudo no final vira açúcar, né? No final da digestão você vira açúcar. E se a pessoa também não tem uma restrição nesse tipo de alimentação, isso aí vai culminar com a elevação da glicose, com ganho de peso, né? E risco
risco de diabetes. E o açúcar natural, por exemplo, das frutas? A fruta é docinha, né? Esse açúcar é bom? Pode ser consumido pelos diabéticos? Pode ser consumido, só que a palavra é a mesma, é moderação, né? A gente hoje está preocupado muito mais com a quantidade do que com a qualidade, né? Dentro desse conceito de que tudo, né, no final vira açúcar, né? Então o paciente ele pode comer desde que respeitada aquela quantidade, então não pode extrapolar, tudo com moderação. Em relação aos adoçantes também, que hoje é muito usado, não só pelos diabéticos. Todo mundo assim acha que vai emagrecer ou acha que não sei, né? Mas é muito comum. O adoçante é indicado para quem não tem diabetes ou é só para o diabético? Ou qual tipo de adoçante melhor? Existe também essa classificação, essa diferença? Como o doutor Eduardo falou, a palavra é moderação, né? Se a gente quiser aprender alguma coisa, que seja moderação. Então, se você não for uma pessoa que consuma muito, que acrescente muito açúcar nos alimentos, não é uma colherzinha de açúcar no café que vai te fazer engordar, que vai fazer você ter diabetes. Então, não precisamos radicalizar, sabe? É a moderação. Então, se você não tem diabetes, você está dentro do seu peso, ou seja, não está precisando de uma dieta, restrição de calorias para perder peso, não é nenhum pecado, vamos dizer assim, acrescentar um tiquinho de açúcar, mas é pouco açúcar, então a moderação. Tem problema, assim, tem vários adoçantes no mercado, existe uma polêmica até se diz, provoca câncer ou não provoca, se a gente pode usar ou não pode. Então, assim, existem alguns adoçantes com gosto um pouco mais neutro, alguns adoçantes mais naturais como stevia, sucralose. Isso é uma questão de adaptação e, de novo, entra na moderação. Enquanto não tem nenhum estudo que se comprove que eles realmente causem câncer. Mas também, assim, a gente não faz estudo longo com nenhum deles. Então, usa com moderação as duas coisas. Então, se você não precisa perder peso, não precisa acrescentar adoçante em tudo. Evita esse tipo de alimento. Mas o diabético, sim. Não tem muito como a gente tratá-lo sem usar o adoçante. E aí, usar com moderação também, né? Existe diferença do adoçante líquido em gotinha, daquele outro pozinho, do aspartame ou não? Tanto faz. Isso aí é gosto, né? Tanto é que existe o sucralose em pozinho e existe o sucralose gotinha, o mesmo. Então dá no mesmo, mesma coisa. Tem muita coisa para falar, gente, aqui. A gente quer que eles também digam para nós sobre o tratamento, né? Como lidar com isso. Mas daqui a pouquinho a gente volta no próximo bloco e tem a podóloga também para nos ensinar um cuidado com os pés, que os diabéticos especialmente têm que ter uma atenção maior. Até já! Estamos de volta aqui hoje falando sobre diabetes, os cuidados que os diabéticos precisam ter com a saúde no geral. E os pés, né, o corpo também é um fator que precisa ter uma atenção especial, doutora Ana Paula. Os diabéticos Por que os pés do diabético estão bem vulneráveis, né? Tem alguns fatores aí para a gente se preocupar tanto com o pé do diabético, né? O diabético, dentre as complicações que o doutor Eduardo falou, né, que são aquelas que a gente acaba que, ao longo prazo, o diabetes mal controlado, aquele paciente que nem sabia que tinha. Então, ele faz algumas lesões que a gente chama de microvasculares nos vasos pequenos. Então, assim, ele tem problema de circulação, ele tem problema de sensibilidade. Então, a sensibilidade dele não é normal. Então, o que acontece muitas vezes ele não sente. Então, às vezes, aquele sapato que a gente coloca e que a gente está sentindo ele machucando e que eu vou tirá-lo, não vou continuar usando, por essa perda de sensibilidade, ele muitas vezes deixa fazer trauma, porque ele não sente dor, não sente muitas vezes aquele incômodo, então tem uma alteração. Então, o diabético ele fica meio anestesiado no pé? Podemos usar mais ou menos mais ou menos isso. Tem uma alteração de circulação também. Isso tudo predispõe a feridas, as úlceras. Então, os cuidados têm que ser diários. Assim. A gente fala para olhar, né? O paciente olhar o pé todos os dias e tomar cuidado com o pé todos os dias. Vamos então olhar aqui, né? O pé de um paciente. Não sei se ele tem diabetes. Tem? Não. Aqui é só ilustrativo, né? O Flávio Márcio Graça, empresário, que é aqui o nosso participante de hoje como cliente da podóloga, né, Alessandra, então, que vai nos ensinar, nos mostrar aqui quais são os cuidados. Bem-vinda, Alessandra. Obrigada. Quero agradecer o Flávio por ter vindo, né, disposto a vir para participar com a gente. E o que eu vou falar, os cuidados são básicos para todos, mas no caso do diabético, ele tem que ser um pouco intensificado, né? Então, assim, o cliente chega, posso mostrar aqui? Claro, né? Fica à vontade. Então, assim, lá na clínica a gente já faz, porque muita gente acha assim, a podologia é um tratamento que
que é estético, e não, ele é totalmente voltado para a saúde, como a doutora falou, ele é voltado para o bem-estar da pessoa. E os pés, mais do que nunca, eles mostram para a gente alguns sinais. Então, assim, a gente faz uma avaliação, o pé do Flávio é um pé extremamente saudável, né? Aqui, ó. A gente vê, percebe que não tem nenhuma alteração, mas o que começa a acontecer no caso de quem, por exemplo, tem, né, diabetes? A pele fica ressecada, né? O pé fica um pouco ressecado, começa a aparecer fissuras no calcanhar, tá? E as unhas ficam um pouco ressecadas na pontinha. Então, qual que é o tratamento do podólogo? O podólogo orienta e ajuda o paciente a fazer essa asepsia, a ter o cuidado diário para perceber o que está acontecendo com o pé. Porque muitas vezes a gente não para pensar no pé, né? Então a gente ensina como que é o corte de unha. Muita gente, quando vai cortar as unhas, chega aqui nesse cantinho aqui, eles acham que tem que tirar essa beiradinha branca. Eu não sei se vocês vão conseguir mostrar, tem uma beiradinha branquinha no canto da unha. Então muita gente corta muito curtinho, porque quer que a unha fica totalmente dentro do que a gente chama de leito da unha, para ficar, né, esteticamente mais bonito, mas os doutores já devem ter visto que muita gente encrava pelo fato desse corte que é errado. Então a gente orienta o paciente a fazer esse corte correto, a higienizar, passar uma escovinha nas unhas na hora do banho, né? E o diabético, o que acontece? Se ele deixa molhado ou se ele deixa de passar um creme hidratante, a pele dele resseca mais rápido. O pé, então, seria um sinal também? O pé é um sinal. Muitas vezes, como a doutora Ana Paula falou, a gente pega um paciente que, quando você aperta o dedo ou você aperta a lateral para ver se tem alguma coisa incomodando, às vezes a unha já está inflamada, porque ele cortou errado e ele não sente. Então a gente vem, conversa com ele, ele fala, não sinto. Então é um dos cuidados que o podólogo tem que ter também, porque a gente usa um bisturi de canto para tirar, né, a gente chama de espícula, né, que está dentro aqui do leito da unha, incomodando. No cantinho, né, que a gente fala. Bem no cantinho, isso, porque eles não conseguem tirar. O corte da unha, normalmente, para a gente mesmo fazer, ele já é meio complexo, porque a posição é totalmente desproporcional. O ideal é que seja tirado esse cantinho ou não? A unha quadrada ou a unha redonda? Depende da anatomia da unha. Muita gente fala, não, tem que ser reto, mas nem sempre o reto é o ideal, porque quando ele fica muito reto, se ele pegar na pele, ela também vai machucar, vai cortar e vai pode abrir uma ferida no caso diabético. Secar, né, depois do banho, todos os dias. Ah, legal, essa dica é boa, porque aí dica é não é só do podólogo, né, não é só o podólogo. A pessoa tem que ter esse cuidado. Por quê? Muitas vezes a pessoa chega pra gente e ela tá com o pé de atleta, né, as famosas frieiras, né, que muita gente tem. Não precisa ser diabético não, viu, gente? Tem muita gente que não é e que tem também. Então é secar. Secar, são os segredos. Secar o pé bem seco, passar uma toalha ou até uma toalha de papel entre os dedos, tá? Por quê? Porque os dedos são muito juntinhos, então quando ele calça o sapato e eles ficam comprimidos, se ali vai ter uma sudorese, vai ter umidade, e aí quando tirar o sapato você vai começar a ver que abriu uma ferida. Então, assim, um cortezinho, e no diabético, uma ferida, ela pode se estender para uma situação um pouco pior do que, né, no caso de quem não tem o diabetes. Mas é incômodo para todo mundo, é feio, o odor não é agradável, né? Então, e à noite, sempre a gente pede à noite, por quê? Porque à noite, quando você deita, o seu pé, ele fica, né? Tranquilo. No ninho dele, ali ele tá à vontade. Então a gente pede para passar um creme hidratante. Muita gente fala, o creme com ureia. Nem sempre o creme com ureia é o ideal, porque a ureia escama a pele. Então não é toda pessoa que vai poder adaptar com esse creme de ureia, né? Os doutores sabem, né? Então assim, a gente indica muito na podologia um óleo. Um óleo, né, Flávio? A gente pede o Flávio direto para passar óleo.
Ele está melhorando, mas a gente pede para passar esse óleo, por quê? Porque hidrata tanto as unhas quanto a pele. Então, assim, que óleo? Pode ser o óleo de amêndoas, pode ser o óleo mineral, óleo de semente de uva é o mais indicado, né, por nós, mas tem gente que não gosta porque tem um cheirinho, né, e tal. Mas pode ser um óleo que você já está acostumado e para hidratar tanto as unhas quanto os pés. Passa a noite, não precisa, muita gente fala, vai ficar, vai sujar a minha cama, vai manchar. Não, é um pouquinho toda noite, dosado, com uma pequena massagem e evitar de passar entre os dedos para não ficar úmido, porque entre os dedos não pode ter essa umidade. Legal. A pessoa que usa mais sapato fechado sempre, então tem que ter mais cuidado ainda, né? Porque a gente todo dia usa sapato. A gente, mulher, tem a opção de usar uma sandália de vez em quando. Os homens já acho que menos, né? Passa o dia todo de sapato, de tênis e aí... A dica para os sapatos, principalmente quem fica com o sapato fechado o dia todo, o principal é um sapato confortável, tá? Porque muita gente põe um sapato apertado, mas o principal é um sapato confortável. Existe o mito de ter um número maior ou um número menor, não tem isso, é a sua numeração, desde que o sapato seja confortável. No caso dos diabéticos, tem os sapatos, tem marcas especializadas, né? Exatamente. Para quem tem o diabetes, são sapatos totalmente costurados por fora, né? A costura do sapato é por fora para não ter nenhum atrito com os pés, para preservar a anatomia do pé e considerar, né, essa anatomia. E a outra dica é trocar meia todos os dias, tá? Porque o fato de repetir meia faz com que apareça os fungos, né? Essa sudorese que dá entre os dedos, ela aumenta quando você repete uma meia. Então, o ideal são meias de algodão, de preferência. Meias claras, não é todo mundo que pode estar usando meias claras, mas são meias de algodão. Por que não todo mundo usa meias claras? Qual é o... Porque tem profissões que não permite que a pessoa... por cada profissão. Tá. Aí a pessoa não pode usar. Mas mesmo que seja uma meia de cor escura, igual muita gente trabalha de terno e não pode usar uma meia branca, já existe no mercado as meias escuras de algodão que são confortáveis para trocar todos os dias também. Muito bom, interessante. Então, uma super dica aí, várias dicas, né? Especialmente para os diabéticos que precisam ter esses cuidados especiais com os pés. Doutor Eduardo, em relação ao tratamento para diabetes, né? Como que é feito depois da pessoa diagnosticar que realmente ela tem esse problema? Isso é. Então, assim, depende basicamente do tipo de diabetes, né? Se é o diabetes tipo 1 ou se é o diabetes tipo 2, do momento que a gente pega esse paciente, se o paciente está muito descompensado, se está numa fase inicial da doença, mas assim, de uma forma geral, né, o diabético tipo 2, a gente, né, além, claro, da parte da alimentação, de atividade física, dessa mudança de estilo de vida, a gente geralmente usa comprimido, né? Então, hoje em dia a gente tem uma série de comprimidos, né, assim, uma gama enorme aí de opções para tratar esses pacientes e, né, quando o paciente ele, né, se adapta bem a essa nova realidade, geralmente os comprimidos eles conseguem, né, controlar o diabetes, manter a glicose controlada e com isso evitar essas complicações. A longo prazo, dependendo do controle de outros fatores, pode ser necessário, né, o uso de insulina para conseguir controlar a glicose. Mas isso, né, é caso a caso, nem sempre, né, a gente vai avaliar isso na consulta, né, de acordo com os exames e tudo. O paciente diabético tipo 1, esse não. Esse, desde o início, ele vai precisar fazer uso de insulina, porque o pâncreas dele já não funciona mais, já não produz mais insulina. Então, a única forma de tratamento é insulina. E aí já existem algumas formas de se administrar essa insulina, né, dispositivos que a gente fala, mas o tratamento é com insulina. Doutora Ana Paula, a senhora explicou um pouquinho ali antes da gente mostrar os pés, né, por que o diabético, porque ele não tem a sensibilidade necessária no pé. Mas aí no caso da pessoa que não cuida, aí de repente desenvolve um ferimento, né, no pé até. A gente também ouve, não sei se é real, que o diabético ele tem também essa dificuldade de cicatrização. Isso acontece? Sim. E a dificuldade de cicatrização muitas vezes também vem mais ou menos pelas mesmas razões anteriores, porque você tem alteração já ali na estrutura do pé. Então, a vascularização não é igual, o processo de cicatrização no paciente diabético é alterado, o processo de vascularização, inervação e cicatrização no paciente diabético, principalmente descompensado, é alterado. Então, por causa disso,
mais ainda o cuidado, porque se faz uma úlcera, a cicatrização é mais difícil. E a mesma história, por que você não opera um paciente, né? Não faz uma cirurgia, a não ser que ela seja de urgência, num paciente que também não esteja com diabetes compensado, pela mesma dificuldade de cicatrização, vascularização, que é alterado no paciente que não está bem compensado. Então, por isso que precisa, né, ser evitado, então, esses cuidados básicos do dia a dia com o pé, para que a pessoa não adquira um ferimento no pé, por exemplo, né? Também tem que ter cuidado em relação às quedas, né? Para não se cortar, não cair, porque aí, no caso, também vai ser um ferimento que vai ser difícil de estar ali. Sim, e aí as quedas entram os sapatos adequados, principalmente para os pacientes idosos, cada vez a gente vê mais. Então, assim, pensando que a população entre 60 e 74 anos no Brasil, quase 20% dela tem diabetes, 19,9%. É muita gente, 20% dessa população, e pensando que a nossa expectativa de vida tem aumentado, é muito. Então, tem os fatores da população mais idosa que predispõem à queda. Então, aí tem que olhar a questão de visão, de cuidados pela casa, de alteração de equilíbrio, mais o processo de alteração de sensibilidade. Então, se você... O risco de queda ele é aumentado e as complicações das quedas são maiores. E os pacientes diabéticos, hoje em dia, principalmente tipo 2, a gente sabe que tem uma predisposição maior à osteoporose, que é outro problema com queda. Então, uma coisa vai também desenvolvendo a outra. Existe... Pode falar, Alessandra. A pele, normalmente, do idoso, igual a doutora está falando, ela já é mais fina. Então, essa atenção para os calçados com a pessoa idosa, né, ela requer um pouquinho mais de cuidado, porque um calçado, igual falou, às vezes um calçado que não é adequado, ele machuca e a pessoa não sente que está machucando. Então, às vezes, acontece casos de pessoa chegar, às vezes, com a unha muito grande, porque não cortou, que cortou o dedinho do lado porque a unha estava pegando, ou às vezes o sapato apertou, encostou em algum lugar, algum ponto do pé. Vou mostrar aqui os lugares mais, né, que parece mais, assim, aqui perto do dedão, não sei se a doutora vai concordar, perto do dedão, na lateral aqui, porque o sapato comprime e a pele é mais fina no idoso. Então, assim, o sapato entra como muito importante aqui por isso. Se ele for um sapato adequado, não vai causar isso. Muitas vezes, quando a gente tira o sapato na clínica, que a gente vai olhar, o pé já está machucado e ele não sentiu que aconteceu esse machucado. Muito obrigada, Alessandra. Obrigado, Flávio. Obrigada também, doutora Ana Paula, doutor Eduardo. Nosso tempo está acabando, mas deu para a gente falar bastante, né? Várias explicações aí sobre o diabetes. Doutor Eduardo é do Hospital Madre Teresa, aqui em Belo Horizonte. Doutora Ana Paula, Hospital das Clínicas, né? Alessandra, seu contato também? É a clínica Propé, BH, fica na Savassi. Propé. Propé. Bem sugestivo o nome. Bem sugestivo. Bacana. Eu quero mandar um abraço também, gente, para a Roberta Reis, que fez a minha maquiagem de hoje. Essa maquiagem minha de hoje foi ela que arrumou meu cabelo também. Então, Roberta Reis é do Ateliê Labelle. Labelle Ateliê Oficial no Facebook, no Instagram também. Labelle Ateliê Oficial, Roberta Reis. Um beijo para você. Muito obrigada pelo carinho, Roberta. E esse look é da loja Simplistar, que é showroom, distribui peças para quem quiser revender em qualquer lugar do Brasil. Lembrando também dos nossos produtos de evangelização, loja.cançãonova.com, à sua disposição em qualquer parte do país. Tem muitas lojas Canção Novas espalhadas e pelo site loja.cançãonova.com, em qualquer lugar onde não tem a loja física, para você ir lá escolher o seu produto ali no site. Tem toda a infinidade de produtos. Eu queria convidar os dois aqui, eu já despedi, mas a gente, para experimentar a receita que a gente começou o programa mostrando, né? A Alessandra também, o Flávio, podem vir aqui. Tem vários, a Júlia aqui preparou vários potinhos, então, a receitinha aqui diet, especialmente para o diabético que nos acompanha. E a tia Júlia está aqui para experimentar. Tia Rita, prazer, bem-vinda. Ela também vai provar. Muito obrigada. Olha que carinho, um tecinho feito por ela. Trouxe aqui para mim. Deus abençoe, viu? Muito obrigada. Gente, a gente fica por aqui, nosso tempo está acabando. Mas valeu, hein? Obrigada, Júlia, pela dica. Os diabéticos também agradecem por poder comer uma sobremesinha aí sem peso. Com moderação. Com moderação. Então, os novos convidados podem vir aqui para experimentar. E a gente fica por aqui. Deus abençoe. Opa!
novaplay.com. Assine já!